Olá, pessoal, graça e paz. Olá, olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Verbo da Vida Maringá entrou, o pastor Sérgio Neiva já está conectado, vocês vão entrando, vou começar a chamar vocês. Valdéria, seja bem-vinda, Valdéria. Lara, seja bem-vinda. Estamos entrando agora, conectando agora, atrasamos um pouquinho, porque aqui na Redondeza estão com trabalho de conserto na internet geral do prédio, mas vai dar tudo certo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vou fazer o pedido aqui, chamar o pastor Sérgio Neiva, né? Quero convidar todos vocês para Sara. Oi, Sara. Seja bem-vinda, Sara. Tudo bem? Beijo em vocês, saudade de vocês, Sara. Então, vai convidando o pessoal aí para entrar. Essa tarde nós temos uma live muito maravilhosa, muito boa mesmo, porque nós vamos estar tratando de um assunto que muitos de nós temos muito interesse, mas muitas vezes temos pouco conhecimento a respeito dessas coisas. Mas eu queria deixar que você, pastor Sérgio Neiva, ele já está aqui, eu queria que você vá convidando, por favor, vá convidando, eu vou convidar mais algumas pessoas aqui e peço que você vá conectando aí conosco, porque nós teremos uma tarde gloriosa nessa tarde, vamos falar de coisas maravilhosas, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, pastor Sérgio Neiva, ele é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, sei da propriedade, da habilidade que ele tem para estar falando sobre esse assunto. Então, todos vocês sejam bem-vindos, aguardando todos vocês. Glória a Deus. Vou convidar aqui o pastor Sérgio Neiva. Glória a Deus. Fazendo a chamada para o pastor Sérgio Neiva. Vamos entrando. Vai convidando, Sara. Convida a pessoa aí, Larinha. Olá, pastor Sérgio. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, Wilma. Glória a Deus, estamos dando início aqui à nossa live, o pessoal está entrando aí agora, né? Amém. Eu também me atrasei um pouco, acho que uns 3 minutinhos, Fabiana já está aí. Vai convidando, Fabiana, o pessoal para estar conosco, porque temos uma tarde gloriosa, uma hora de palavras sobre esse tempo que está se aproximando, né, pastor Sérgio? Isso. Então, eu quero apresentar o pastor Sérgio Neiva, ele é um grande amigo meu, né, como o pastor Fabiana Neiva, que esteve conosco, fizemos uma live aqui, falamos sobre oração, 2 temas, nós falamos 2 dias sobre oração, e foi tremendo, assim, nós tivemos grandes testemunhos de pessoas que foram alcançadas, né, por esse tempo que nós dedicamos, para estar falando sobre oração. Mas, nessa tarde, nós vamos estar falando sobre outro assunto que muitas pessoas, né, têm muita dúvida. Eu mesmo tinha muita dúvida a respeito desse assunto, mas pastor Sérgio Neiva é um dos professores do Rema, ele é pastor da Igreja Verbo da Vida Maringá, mas ele também é de Campina Grande, Paraíba. Nós começamos lá em Campina Grande, e nós temos uma amizade de mais de 20 anos, né? Então eu conheço a vida, o caráter, a dedicação, né? E nesse assunto apropriado que nós vamos estar falando nessa tarde, sobre escatologia, eu tenho o pastor Sérgio Neiva como uma pessoa que tem grandes conhecimentos a respeito dessas verdades, né? Sabemos que todos nós, a todo dia, nós estamos aprendendo e prosseguindo, conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor. Mas pastor Sérgio Neiva, ele tem tido dedicado muito a esse tempo, né? Ele é um homem que estuda bem a palavra a respeito desse assunto, não só desse assunto, mas todos os assuntos que diz respeito àquilo que Deus confiou a ele. Então, eu quero dar boas-vindas a você, pastor Sérgio Neiva, seja bem-vindo. Você pode dar as boas, as suas, falar aí. Amém. Então, muito bom, me sinto muito honrado, né, de ter sido convidado por você, Wilma. Como você disse, a gente se conhece há muito tempo, né? Desde o início lá no Verbo da Vida, né? E já faz muito tempo que a gente está envolvido com a palavra da fé, né? Eu me recordo que eu comecei inicialmente o Rema em 96, mas aí a igreja que eu participava não permitiu que eu continuasse, né? E só retomei a fazer o Rema em 98.
mas por volta de 96, aliás, 96 não, me enganei, eu comecei a fazer o remo em 94 para 95, mas aí quando foi depois eu conheci a Fabiana, né, que é minha esposa, e depois a gente se conheceu, e aí foi, então já faz muito tempo que a gente está junto, né, e eu me sinto honrado de ter sido convidado por você, Wilma, e eu quero dar as boas-vindas também para todo mundo aí que está nos ouvindo nessa live, está nos vendo, melhor dizendo. Com certeza vai ser um tempo glorioso, porque é a palavra de Deus, né, Wilma? Quando a gente ministra a palavra, ensina, sempre tem coisa boa. Verdade, verdade. E assim, Sérgio, como eu costumo dizer, muitas pessoas que me conhecem, né, o pastor Sérgio Neiva, ele também é professor do Rema, viu, gente? Professor do Rema, uma das matérias que ele ensina é escatologia, e tem muito mais, né, pastor Sérgio, que você ensina. É a primeira matéria, né? E você faz primeira matéria do Rema disso, né? assim, eu sempre digo assim, que você faz parte, é muito importante nisso tudo, né, Wilma? Porque você se lembra, você se recorda, que eu estava ensinando escatologia para o grupo lá da família, de casais, né? Do encontro de casais com Cristo, e eu estava ensinando para eles, eu não era nem professor do Rema nem nada, e aí você foi assistir uma aula lá em casa, e aí chegou para o pastor Moacir e disse, eu estou precisando de alguém aqui para dar uma palavra de escatologia. E aí você falou, não, o Sérgio Neiva sabe escatologia. Aí foi quando eu fui ministrar lá no Paulistano, que é aquela providência, aqueles encontros que Deus marca, né? Que o Canrombeck, que é o líder nacional do Rema, foi para lá com a esposa dele, né, com a Fati, e quando viu, ele já me convidou para entrar no Rema. Quer dizer, você foi conexão disso tudo, Wilma. Amém, amém. Então eu tenho propriedade de convidar você, porque eu conheço a história, né? De como tudo começou, né? A sua história com esse assunto de escatologia é algo que é perceptível, a revelação que você tem, né? Eu sei que você é um homem que estuda, você mergulha nas escrituras, mas você tem revelação, assim, da parte de Deus, né? Tem coisas peculiares da parte de Deus que concedeu a você, e você foi aprofundando, foi conhecendo, e você hoje tem sido uma grande bênção nesse assunto. E eu queria que a gente já começasse a falar, porque nós já temos já tem bastante gente aqui. Eu quero que vocês que estão aí vão convidando mais gente, porque, amado, esse assunto é maravilhoso. E vindo ensinado pelo pastor Sérgio Neiva, eu tenho segurança de estar te dando essa oportunidade nessa tarde de você estar ouvindo uma palavra gloriosa sobre esse assunto. Então, pastor Sérgio Neiva, a primeira pergunta, também quero deixar para vocês, gente, vocês que estão entrando agora, você que já está nos ouvindo, se você tem alguma pergunta para fazer dentro desse assunto de escatologia, o pastor Sérgio Neiva, temos Iclênio aí entrando, um grande homem de Deus Iclênio. Também. Faz tempo que a gente não se vê, né, Iclênio? Pois não é, olha a oportunidade aí, o grande Iclênio, um homem de Deus, viu? Tá cheio do fogo da graça de Deus. Então, pastor Sérgio, a primeira pergunta que eu quero fazer nessa tarde para você, coronavírus é um juízo de Deus? É muito boa essa pergunta, hein? Muito boa, porque é o que muita gente está falando por aí, né? E, inclusive até muitos pastores, né? Muitos pastores, muitos líderes de ministérios estão falando isso, que o coronavírus é um juízo de Deus. Bom, então vamos por parte, né? Pessoalmente, eu não acredito que o coronavírus seja um juízo de Deus. Por quê? Porque, primeiro, por uma questão dispensacional, né? A antiga aliança, né? Antes da dispensação que nós estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça, o tratamento de Deus não era só pessoal, mas era muito mais nacional, né? Nós vemos isso pelo próprio fato dele ter chamado a nação de Israel. Ele chamou o povo de Israel através de Abraão e sua família, né? E ali nós vemos o início de uma raça, de um povo em que Deus estava fazendo e estabelecendo alianças, não é isso? E, então, a aliança de Deus era com o povo de Israel, né? Através daquela família. E o que acontece? Isso foi um propósito do Senhor para que chegasse até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com ele, né, a nossa nova dispensação e a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Porque era uma velha aliança em uns outros tempos e não havia Jesus Cristo vindo ainda para pagar o preço, para retirar o pecado, né, e justificar. Por causa disso, aquele povo, eles não eram nascidos de novo.
Eles eram povo de Deus, eles tinham uma aliança com Deus, mas eles não eram considerados como filhos de Deus, ou nascidos de novo. Lá em Hebreus fala que nós hoje, na nova aliança, estamos em uma superior aliança baseada em superiores promessas. Fala também que através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, alcançamos, né, podemos chegar à santa presença de Deus, ao santíssimo lugar, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Mas o que acontece? Aquele povo ele não era nascido de novo, então eles precisavam de quê? De sacrifício de animais, porque havia um princípio espiritual que dizia que sem derramamento de sangue não há, né, perdão pelos pecados. E aí o que acontecia? Eles derramavam sangue de animais para cobrir o pecado, né? Então eles continuavam com aquele pecado e precisavam sempre de fazer sacrifícios, né, com animais. E então isso faz muita diferença, porque a gente começa a ver que o Espírito Santo ele vinha sobre o rei, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre o profeta, mas ele não fazia morada permanente neles, né? E também o Espírito Santo não estava dentro do coração daquele povo dos israelitas. Isso nos mostra que o parâmetro de Deus de relacionamento naquela época, por conta do pecado, né, que havia, né, não tinha sido retirado, o relacionamento de Deus era estabelecido por meio de nações. Então, o juízo vinha sobre o povo de Israel. Quando o rei errava, o juízo vinha sobre o povo de Israel. O juízo vinha sobre a Babilônia, um outro reino. O juízo vinha sobre os egípcios. Os profetas, até os profetas, na época da Velha Aliança, eles tinham um caráter muito mais político, né? Então, o profeta ele era chamado para dar uma palavra para o rei, né? Para lá, para Acabe, para Josias. Então eles iam lá e davam a palavra para o rei, porque a palavra do Senhor está sendo estabelecida e precisava ser resolvida através da liderança em primeiro lugar, e daí eles eram advertidos que o juízo não poderia cair sobre a nação, né? Então isso nos mostra o seguinte: havia juízo sobre pessoas, mas o juízo era muito mais estabelecido sobre nações. A maior parte desses pregadores que falam aí que o coronavírus é um juízo, eles pegam textos do Velho Testamento, né, sobre os juízos de Deus, sobre Israel, sobre Babilônia, sobre esse povo todo, e quer trazer a hoje como se isso fosse realmente o resultado de uma vida de pecado, né, do povo do Brasil, das nações e tal, e por isso Deus está trazendo esse juízo sobre as nações, e esse juízo sobre o Brasil, e assim vai. Então, isso não condiz com a realidade, porque esse tipo de juízo havia muito na Velha Aliança. Na Nova Aliança há juízo, há sim, mas não a níveis nacionais, né, de nações. Nós vemos naquele episódio lá de Ananias e Safira, nós vemos o episódio do rei, né, que foi comido de vermes e caiu juízo sobre ele. Há até aquela possibilidade de juízo quando Paulo ele entregou a vida daquele rapaz que estava possuindo a madrasta, entregou para Satanás, né, para que Satanás exercesse a morte, executasse a morte sobre ele. Então há juízo sim no Novo Testamento, mas é juízos pessoais. Se nós fizermos um estudo, Wilma, bem detalhado, na história da humanidade, desde a época de Jesus até agora, não há quaisquer provas de que qualquer nação tinha sido executada por um juízo de Deus. Então vamos lá, né? Então você vê a questão da peste bubônica, a peste que matou milhões na Europa durante o período pós-Idade Média. Então ali não era juízo de Deus, não poderia ser juízo de Deus, até por conta desses fatores que eu lhe disse. Houve também a questão das inquisições, né? A grande, tão famosa Inquisição Espanhola, que matou milhares também. Teve também as perseguições locais, né, de países que mataram muita gente, guerras locais. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a gripe espanhola, que matou um monte de gente também. E todas essas gripes e pragas e terremotos que houveram todos esses tempos, não são, de forma nenhuma, comprovadas como sendo a comprovação de um juízo de Deus ou a execução de um juízo de Deus sobre aquela nação. Então o pessoal erra muito, né, isso, e é comum também outra coisa parecida. Eles
eles dizem o seguinte, como extensão a esse tipo de pensamento. Eles dizem assim, nós precisamos juntar os pastores e as igrejas e a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Quem sabe Deus vai tirar esse juízo. Aí eu fico me perguntando, rapaz, só foi tu que pecaste, porque eu não pequei não, eu estou buscando a Deus. Eu não pequei nada, eu estou buscando a Deus, e o que eu pequei, já resolvi com o Senhor. Então, como assim eu vou pedir perdão pelos pecados do Brasil, ou pedir perdão pelo pecado da Itália, da França? Mas que coisa absurda. Geralmente é um parâmetro totalmente da velha aliança, Wilma, entendeu? Na velha aliança acontecia isso, o povo de Israel, como Daniel, por exemplo. Ele se confessou os pecados do seu povo, porque eles estavam lá na Babilônia, e aí, como consequência daquele confissão de pecado nacional, porque era assim que Deus tratava, e o juízo vinha nacionalmente, Israel estava debaixo de uma condição que eles mesmos semearam. E aí o que acontecia? O anjo veio, o anjo Gabriel, e falou com Daniel. Mas hoje é diferente, hoje o tratamento é pessoal. Se eu pecar, eu tenho o resultado da minha vida no pecado. E talvez até se no caso eu, né, como pessoa, como pai de família, a minha família também sofre consequências. Não porque eles estão em pecado, mas porque eu como liderança estou errando, né? É possível que uma igreja toda sofra consequências do pecado de um pastor, de uma liderança, mas a igreja não cai o juízo sobre a igreja, simplesmente a estrutura, o sistema da igreja e o fluir do Espírito e dos dons naquela igreja pode ser prejudicado, financeiramente também, por causa do erro da liderança, mas isso não prova de forma nenhuma que Deus está trazendo juízo sobre um grupo de pessoas, se Deus está trazendo juízo sobre uma nação, né? Então, primeiramente isso, né? Não tem base bíblica, se a gente considerar a diferença entre a velha e a nova aliança, e entre as dispensações e alianças, né? Você não tem base bíblica para dizer que o coronavírus é um juízo de Deus, começa por aí, né? Segundo, né? Ainda que o fosse, não tem muito sentido, é um peso diferente, há dois pesos, duas medidas, né? Eu me lembro que quando aconteceu aquela Olimpíada aqui no Brasil, um monte de gente começou a dizer que sonhou, que Deus revelou que ia haver uma grande catástrofe no Brasil por causa dos pecados, e que era para os pastores se juntar para pedir perdão pelos pecados do Brasil e tal. Aconteceu algum juízo? Não aconteceu, foi nada. Depois teve a Copa do Mundo e disseram, um monte de gente disse que sonhou, que tinha que dizer que era a palavra de Deus, que Deus tinha revelado e que ia ter um juízo durante a Copa do Mundo. Aconteceu algum juízo? Não aconteceu nada. E não vai acontecer juízo nenhum. Por quê? Não nesse sentido. O juízo de Deus vai cair durante o período da grande tribulação. Porque a Bíblia mostra que durante o período da grande tribulação é o juízo de Deus sobre as nações, né? Então, ali sim é o período que Jesus chamou de, que Paulo e os apóstolos chamaram de a ira, né? A ira vindoura, né? E que no Velho Testamento chama de angústia de Jacó e a ira de Deus sobre as nações. E que em Isaías 61 fala também sobre isso. Então, a ira de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre as nações, vai se manifestar sim, mas durante o período dos 7 anos de grande tribulação. Aí assim, continuando sobre isso, então alguém pega e levanta e diz assim, não, mas e quem garante que não começou a grande tribulação? Ou quem garante é a Bíblia. A Bíblia garante que não começou a tribulação. Por que não começou a tribulação? Porque há mais dezenas de textos bíblicos que provam que a igreja vai ser arrebatada, que é uma coisa que a gente trata daqui a pouco, né? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Por que as pessoas ficam tão assim, horrorizadas? Meu Deus, esse coronavírus é um juízo. Ou meu Deus, será que começou a grande tribulação? Tem um fator aí psicológico também a se considerar, sabe, Wilma? Que é o seguinte, nós somos uma geração Nutella, né? Nós somos uma geração Nutella, né? Todo mundo aqui, do ponto de vista de história da civilização, da história da humanidade, todo mundo aqui é Nutella, ninguém é raiz. Sabe por quê? Porque nós nunca passamos por uma Primeira Guerra Mundial, nós nunca passamos pela Segunda Guerra Mundial, nós não sabemos o que é passar por uma praga daquela como houve na Idade Média, que é a peste bubônica, a peste negra, tá entendendo? Você, nós todos aqui que somos jovens, né, Will? Bem jovem, bem novinho, a gente não sabe nem o que é isso, né? Nós somos geração Nutella, entendeu? Nesse sentido, né? Então, o que acontece? Uma pandemia como essa vem, né?
e acontece tudo isso que está acontecendo, não porque a pandemia é tão violenta e tão mortal e é uma grande desgraça sobre a Terra. Está acontecendo tudo isso, por quê? Porque nós somos uma geração que somos totalmente linkadas na internet, somos uma geração totalmente dependente de energia elétrica, e nós somos uma civilização devidamente linkada com o mundo todo, né? Nós somos ligados com o mundo todo. Então, se sai uma notícia agora lá na Itália, você hoje mesmo de tarde já está sabendo. Sai uma notícia nos Estados Unidos, você hoje mesmo está sabendo. Então, o que é que acontece? Essa rede, não só na internet, mas essa rede de informações, essa rede que existe no mundo de informações e essa facilidade da gente receber essa informação fez com que o negócio ganhasse um vulto maior do que normalmente ganharia. Você imagina se a gente tivesse uma terceira guerra mundial, né? O que era que estava acontecendo. Então, assim, nem o coronavírus é tão grande assim que possa demonstrar ser algo parecido como a grande tribulação, porque os juízos da grande tribulação não tem brincadeira não, meu irmão. Você tem ideia, é uma guerra que não para, que é uma guerra mundial chamada Armagedon. Vai durar os 7 anos da grande tribulação. Você tem ideia, vai ser mais pragas, mais doenças, mais terremotos. Lá pelo meio da grande tribulação, fala que vai cair pedra de 45 quilos, chuva de pedra de 45 quilos. Tem uma estrela ou um asteroide ou um cometa, não sei, que vai cair, vai matar 1/3 da população do mundo. Então é uma coisa muito pior, muito mais assim, aterrorizante do que uma gripe que está matando só infelizmente, não estou dizendo que é uma gripe pequena, mas comparado com o que é a grande tribulação, não tem comparação, né, Wilma? Então, nem tem cabimento bíblico, escriturístico, nem tem cabimento psicológico, não tem cabimento de nada isso aí, achar que o coronavírus é um juízo de Deus. Não é juízo de Deus porque Deus vai tratar com as nações na grande tribulação, e além do mais, não tem essa característica, né? O que realmente pegou no povo, né, que ficou pegando assim no povo, é porque a igreja ficou todo mundo dentro de casa. E aí vem aquelas coisas, né, que você não poderia fazer antes, porque estava muito envolvido com o seu trabalho, agora Deus fez algo para você parar. Não foi Deus, não foi Deus, mas Deus adverte os seus profetas, né? Em dezembro, quando nós estávamos orando pelo ano de 2020, né, aquelas palavras que a gente sempre tem, né, no culto da virada, vamos dar uma palavra, né? E aí eu, em oração, Deus falou comigo que esse ano de 2020 ia ser o ano do upgrade. Eu disse, Senhor, o que significa isso? E ele disse, não, ele disse assim, a igreja vai ter um upgrade, a igreja vai crescer no sentido de palavra, de ensino, no espírito, né? E Deus não estava falando muito de upgrade financeiro, não era um upgrade na profundidade de Deus, entendeu? Na intensidade, melhor dizendo, a palavra melhor é essa. Um upgrade na intensidade de palavra, intensidade de unção, intensidade, a pegada de Deus, entendeu? E isso Deus me deu e a gente pôs lá. Se você for lá no ano de dezembro, 31 de dezembro, aqui no Instagram da igreja, você vai ver lá que tem um cartazinho. 2020 é o ano do upgrade de Deus. Então, Deus já estava falando, para quem estava sensível, que esse ano ia acontecer um upgrade com a igreja, entendeu, Wilma? Isso que está acontecendo, que com certeza foi permissão de Deus, porque não há um juízo, mas porque o homem faz essas coisas. A gente não sabe nem de onde foi que veio essa gripe aí, pode ter sido até criado em laboratório, né? Mas o que acontece? A igreja está mais dentro de casa, né? Ontem nós estávamos tendo uma live com o Horácio Ailca, lá da igreja de Trindade, Goiás, e a pergunta que ele fez foi isso. Está acontecendo o seguinte, o povo que está querendo mais Deus, com esse isolamento, está ficando mais cheio da palavra, mais cheio de Deus, né? E o povo que não quer Deus está ficando cada vez pior. Então, o que acontece? Quem não tem a palavra, não tem o Senhor e não está buscando a Deus, por conta de ficar o tempo todo dentro de casa, está em depressão, está em tristeza, está querendo se matar, né? Nesses dias houve um ator aí que se matou, né? Então, mas o povo que quer mais de Deus, quer mais palavra, quer mais o Senhor, esse povo tem ficado cada vez melhor. Eu não sei você, mas
a minha vida, a vida da minha família, do ponto de vista espiritual, está muito melhor agora com essa parada, A né? minha também, pastor. Testifica isso, porque É. a gente tem mergulhado mais, tem, sabe, está até sendo um tempo tão lindo, tão cheio de graça de Deus, né? Mas, Aham. pastor Sérgio, tem uma Diga, pessoa que fez uma pergunta aí, que é o Rezende, é o Jurandir manda lá. Rezende. Ele está perguntando como o pastor Sérgio classifica esses acontecimentos. Eu classifico esses acontecimentos não como sinais, nem como juízos. Esses acontecimentos são a preparação de um cenário profético, certo? O que seria isso? Seria equivalente ao início das dores. O início das dores de um parto que virão, né? É bom comparar com a questão da grávida, porque quando Jesus falou sobre dores de parto, né? A revelação e o simbolismo é com a gravidez de uma mulher. Então não é uma dor já para acontecer um juízo, mas são as primeiras contrações, né, que demora muito tempo. Então o que nós estamos tendo agora são as primeiras contrações das dores de parto. Peraí, mas o parto vai ter um filho. Que filho é esse? O filho é a grande tribulação. Entendeu? Então as primeiras dores para o nascimento futuro da grande tribulação, né? Ou seja, de outras palavras, né? A preparação de um quadro, de um cenário profético. Quer ver como é a preparação do cenário profético? Teve essa pandemia aí, né? Tá tendo essa pandemia. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Não, isolamento. Aí o pessoal questiona se esse isolamento aí é realmente dá algum resultado ou não. Há muitos especialistas que questionam se realmente dá resultado ou não. Mas o que aconteceu com isso? Todo mundo ficou trancado dentro de casa, a economia quase quebra, já teve muita gente que quebrou, muita gente está quase quebrando. Ora, o que é isso, se não, preste atenção para meditar, vocês que estão aí, o que é isso, se não um treinamento do controle do anticristo, né? O que é isso, se não um treino para ver como é que a população pode ser controlada, como é que a população pode ser manipulada através de informações, ou até mesmo de um vírus, seja real ou fictício, mas no caso aí é real, né? Mas seja real ou fictício. Essa é a forma de se controlar, né? Eles estão testando, quando eu digo eles, é o espírito do anticristo e as pessoas que estão envolvidas com isso, né? Que nós não sabemos até que níveis vão, mas que com certeza existem, porque a Bíblia fala que desde aquela época o espírito do anticristo já estava no nosso meio. Então ele já existe. Então ele já existe, já está no nosso meio. O que está acontecendo? Pessoas estão testando, esse povo envolvido com essas coisas, que não dá nem para a gente meditar sobre isso agora, porque não temos bases fortes para falar de algo que pode ser somente uma especulação. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, é um treinamento, é uma preparação de um cenário profético, né? O que nós estamos vendo seria como Jesus Cristo falou, né? Sobre a figueira, vede os seus frutos, então levante suas mãos para os céus, porque está próximo a vossa redenção. A figueira floresceu, que foi o estado de Israel em 47, então a figueira já floresceu. Da época de 47 para cá, o que está acontecendo? Nós estamos tendo contrações, né? Teve o período lá, por exemplo, em 62, com a crise dos mísseis cubanos, quase que houve uma guerra nuclear, né? E ali quase todo mundo pensou que o mundo ia acabar, né? Eu não tinha nem nascido, mas eu já li muito sobre isso. Ali foi uma contração. Depois tivemos as questões lá com relação ao petróleo, né? A crise da OPEP de 73, foi uma crise mundial na década de 70. Depois tiveram aquelas guerras árabes, israelenses e tal, e aí de vez em quando um terrorista faz uma loucura aí, a gente fica pensando que vão soltar uma bomba, né? Isso tudo, Wilma, são contrações, né? É o que está acontecendo, respondendo a pergunta do rapaz aí, né? O que está acontecendo não são sinais, especificamente um sinal da volta de Jesus, mas são contrações, as primeiras contrações de um parto futuro. É momento de nós como igreja aproveitar, né, e graças a Deus está acontecendo isso, né, com esse isolamento, nós como igreja buscarmos mais da palavra, buscarmos mais crescer em fé, buscarmos mais viver uma vida de oração e de comunhão com Deus. Porque eu acredito que vai acontecer, Wilma. Sabe o que vai acontecer? Nós nas nossas casas estamos sendo treinados, certo? Palavra, a começar dessas lives, né?
Tem gente aqui, professor do Rema, que está pregando e ensinando mais em live do que mesmo nessa escala do Rema, né? A gente tem pastor que está tendo mais culto em live. Por exemplo, eu dou uma live todo dia, então todo dia, é 1 hora, eu estou tendo culto de segunda a segunda, né? Na verdade, eu estou pregando muito mais e trabalhando muito mais na palavra, no estudo, na oração e no que eu estou fazendo. Opa, saiu aí, Wilma, pega esse celular. Então, o que eu tenho? Eu estou fazendo muito mais que antes. Continua falando, pastor, eu não estou me vendo não, mas... É porque está apontado para a parede, Wilma. Deve ser a tua câmera que virou. E agora? Vai, nessas 2 setinhas embaixo aí, troca para focar para você. Deve ser isso. Isso aí. Eu estava vendo uma pergunta aqui que a mesma pessoa... Está dizendo aqui que tu fosse arrebatada. Oh, glória! Ainda não, que meu irmão está aí. Eu estou aqui, tu vai ser arrebatado, meu. Misericórdia, eu estou em pecado. Pastor, já falando, eu sei que você concluiu aí, porque eu preciso saber, esse assunto eu também gosto demais, a respeito do arrebatamento, né? Esse tem tempo. Momento... Vai dar tempo sim para a gente falar do arrebatamento. Isso... Vai dar tempo. Então, não, só para dar o ponto final, né? Finalizar. Então é a preparação do cenário profético para o que vai acontecer. É momento, faltou dizer isso, né? Nós estamos sendo treinados porque eu acredito que o que vai acontecer? Quando soltar, dar o estouro da boiada, né? Quando voltar tudo ao normal, o que vai acontecer? A grande colheita, né? A última colheita. Todo mundo que precisa ser salvo antes da volta de Jesus, estamos próximos anos aí, ou meses, sei lá, a gente não sabe qual é o dia que Jesus volta, serão anos de colheita. Colheita de almas, colheita de vidas, colheita de Deus. Amém? Então, sobre o arrebatamento, sim, mas aí a mesma pessoa perguntou, mas como se preparar para isso? Né, para isso que você está dizendo. Isso já é o que nós já estamos vivendo, né? É uma comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito, com oração, essas coisas a gente vai estar sensível para perceber, né, pastor? O que é que você diz aí, só para gente? Eu entendo, eu posso dizer da minha vida aqui, para explicar para você. Né? Bom, em primeiro lugar, se a pessoa não nasceu de novo, precisa nascer, né? De novo, entregar a vida para Jesus. Se essa pessoa é filho de Deus, eu tenho ensinado há uns 2 anos, há 3 anos, melhor dizendo, muito sobre isso que eu vou falar agora para você. A importância, preste atenção, todo mundo que está assistindo aí, a importância, extrema importância de uma vida devocional. Né? Amém. É muito importante ter vida de oração. Extremamente importante. Quer ver? Por que é que Deus falou com a gente que ia ter um upgrade nesse ano de 2020, né? Para a gente aqui de Maringá? Porque a gente tem vivido há muito tempo com uma vida de oração devocional diária, né? Entregando toda a situação, confiando, confessando a palavra. Porque as pessoas, às vezes, é muito importante para quem é da fé entender o seguinte: vida devocional não é vida de confissão da palavra, não, pessoal. Isso. Também, mas não pode ser substituído. Tem muita gente que passa o dia todo declarando: eu sou abençoado, eu sou isso, aquilo outro, amém, 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 amém. Mas acha que isso tira o tempo de se fechar lá dentro do quarto, lá a sós com Deus, e orar, e adorar, e ter um relacionamento direto com o Papai Celestial. Então, você deve continuar confessando a palavra, sim, você deve continuar dizendo essas coisas todas que nós temos aprendido, que são reais, que é um princípio espiritual, mas tem que lembrar, irmão, preste atenção, você precisa desesperadamente, o termo é esse mesmo, desesperadamente, de uma vida de oração diária, pessoal. Deus falou comigo que esse ano ia ser um ano de upgrade, porque eu estou orando todo dia, mas pastor, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus quer falar com todo mundo sobre as coisas que virão, que estão por vir. Deus quer tratar com você o que é que você compra, o que é que você vende, o que é que você não faz, o que você faz, o que é que você não faz, né? Então, é muito importante isso. Muito importante, extremamente importante. Então a pergunta é: o que é que fazer? Eu vou dizer o que é que tem que fazer. Se você é nascido de novo e é filho de Deus, ore, mas muito mais, né? Tenha comunhão com Deus. Muitas famílias, por exemplo, os pais e mães não perceberam a responsabilidade que tem de estar orando pela sua família todo dia, entendeu? Mas não é aquela coisa de repetição, é confiar. Deus quer que você se entregue na mão dele, né?
e que confesse as verdades da palavra, mas que tenha um relacionamento com Ele. Né? Isso aí eu acredito que é extremamente importante para a preparação para os dias que virão. Amém. Então, se você tiver, minha gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, essa é a oportunidade, o pastor Sérgio está aqui para nos auxiliar nessas perguntas, mas vamos saber agora o que é arrebatamento, pastor Sérgio Neiva. O que é arrebatamento? Amém, amém. Só uma coisa que uma irmã perguntou, será que Deus não falou com mais ninguém? Não, com certeza falou, minha irmã. Falou. Com certeza falou, né? Mas é preciso a gente ter essa questão de não tem nada a ver com o tamanho do chamado, né? Às vezes tem pessoas que são pastores de igreja de 10 pessoas e Deus fala, e às vezes uma pessoa com uma igreja de 5 mil membros não ouve aquilo que Deus falou. Sabe por quê? Algumas impressões do Espírito, né, no início do ano, em dezembro. Não é só isso, irmã, tem uma coisa chamada trabalhismo. Nós que somos líderes e pastores temos que ter muito cuidado, porque quando a gente está envolvido num sistema de pregação, de ensino, que é de Deus, tá? De Deus. E uma coisa atrás da outra, uma escala atrás da outra, a gente corre o risco, tem que ter muito cuidado, de não perceber o que Deus está falando para aquele momento e simplesmente tocar para frente aquela responsabilidade. Então, por exemplo, se eu sou professor, então eu gasto meu tempo só em estudar, e eu estou fazendo minha parte, Deus me chamou para ensinar, então vou fazer. E não fica sensível que às vezes o Espírito Santo está querendo dizer uma outra coisa a respeito de outro assunto. Não é? E acontece às vezes de um pastor ser um pastor de 1000 membros, ou 2000, ou 3000 membros, ter culto quase todo dia, ter evento direto, e ele gasta mais tempo entrando em contato para resolver essas questões do dia a dia da igreja, do que em comunhão com Deus. Então ele está trabalhando para Deus, ele está pregando o evangelho, muitas vidas são salvas, mas às vezes não está sensível àquela emergência que o Espírito Santo está tratando. Então não vou dizer que é pecado, não é pecado, mas é uma coisa chamada trabalhismo. A pessoa está envolvida naquilo, e hoje eu estou plenamente convicto que como pastor é melhor ter menos eventos e menos coisas, e ser mais sensível, e fazer uma coisa de cada vez, um evento de cada vez, uma pregação de cada vez, do que aquele monte, uma agenda sem fim, que você corre o risco de não estar sensível ao que o Espírito Santo está especificamente tratando naquele momento. Então, com certeza Deus falou com muitas pessoas, como Ele continua falando, né, a respeito de tudo isso. Mas às vezes a pessoa, naquele afã de mais um culto, mais um evento, mais tudo, e termina. Eu já cometi muitos esses erros e tenho muito cuidado com isso agora. Amém. Muito bom mesmo. Então vamos falar sobre o arrebatamento. Sim, arrebatamento, hein? Então deixa eu ler aqui um texto, Wilma, sobre o arrebatamento. Sim, é um texto áureo sobre o arrebatamento. Tem outros, né? Mas aqui, esse é tremendo, bem direto. Fiquem à vontade, meus irmãos. Oi? Fiquem à vontade, pessoal, para fazer perguntas, se vocês, que aí tem como nós responder, viu? Isso aí, é isso aí. O Felipe está dizendo aqui, ô Felipe, tudo bem, meu irmão? Está dizendo que o pastor Zé Lito disse que chegava a orar 12 horas por dia, é isso aí. Né? Não é cada pessoa seguindo a direção que Deus está mandando, Deus está mandando orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, seguir essa direção e viver uma vida de intensidade, porque a responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. Então vamos lá. Nada por obra, né, pastor? Mas assim, quando a gente é inspirado pelo Espírito para fazer algo, é bom fazer, porque tem uma graça que vai nos assistir. Mas, por exemplo, se eu for tirar 12 horas de oração contínua só por uma vaidade, né? Ou porque alguém fez, eu vou fazer também, não. Então, eu sei que tem... Tem que ter a direção. Né? Tem que ter a direção. Mas, assim, o segredo, vamos dizer assim, o segredo, isso não é segredo, porque as coisas de Deus não é segredo, né? Mas é uma forma de dizer, né? O segredo é o seguinte, não é nem tanto quantas horas, mas é a intensidade daquilo que você está fazendo. Amém. Porque hoje eu aprendi que oração, você pode estar orando tudo corretinho, de acordo com a palavra, e você pode estar orando até muita... Você sabia, Wilma? Eu sei que o assunto não é esse, mas a pessoa pode orar muitas horas e tudo está alinhado com a palavra e mesmo assim não está orando o que deveria estar orando. Né? Você pode estar confessando a palavra ali, orando em 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas, e é por isso que a coisa não
não desengata, né? A coisa não abre. Por quê? Porque às vezes o Espírito Santo está dizendo, eu não estou pedindo para você estar confessando que você é isso ou você é aquilo, ou que a igreja vai ter isso, aquilo, outro, não. Eu estou pedindo que você fique sensível ao que eu quero falar para você. E às vezes o que o Espírito está querendo dizer é o seguinte, ei, está lembrado que há 6 meses atrás você falou mal de Beltrano, chore agora e se quebrante na minha presença e confessa o seu pecado, porque o seu chamado não é o maior do que a importância do meu relacionamento com você. Então muitos pastores colocam o chamado e a responsabilidade que ele tem antes como se fosse um tapete, coloca debaixo do tapete o pecado de ter falado mal de alguém, entendeu? Então eu estou tratando aqui, isso aqui é caldo grosso, né? Mas é exatamente isso. Às vezes, 5 minutos de oração de entrega total e de confissão vale mais do que 5 horas de confessando que nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo e vai dar tudo certo. Entendeu? Porque às vezes tem um negocinho lá atrás que está, né? É a pedrinha de tropeço, que faz a pessoa ficar batendo, e parece que a gente está, o céu, como dizia Gilson, né? Parece que o céu ficou de bronze. E nada está acontecendo, né? Então, na verdade, Deus quer mais a comunhão e confissão dos nossos erros. Não vou dizer nem pecado, mas erros, né? Porque às vezes nós cometemos erros, né? Fraquezas, né? Ei, vamos ler aqui o texto, senão o pessoal não vai saber sobre... Quanto tempo tem aí, pastor? Oi? O tempo, como é que está o tempo aí? Que eu não estou conseguindo ver aqui, não. Falta 17 minutos, vamos lá. Avança. Então, arrebatamento. O texto áureo do arrebatamento é o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqui é o texto áureo. Tem um outro texto também, que é em 1 Coríntios 15, que é todo um capítulo falando sobre a ressurreição, e lá adiante, 50 e tanto, né? No versículo 50 e tanto, Paulo trata sobre essa trombeta que toca e haverá esse evento, né, a ressurreição, que é também o arrebatamento. Por que confundem? Porque haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo, né, em primeiro lugar, e logo assim, logo a gente não sabe dizer se é segundos ou minutos, mas logo depois acontecerá o arrebatamento daqueles que estarão aqui, vivos. A palavra arrebatamento, seremos arrebatados, no grego é harpazo. E a melhor forma da gente traduzir o que significa harpazo seria sequestrado. O que é um sequestro? Você está assim, de repente alguém pega você e você é inesperado, você não esperava aquilo. Então o arrebatamento ele vai ser de forma inesperada, não porque nós não estamos esperando o arrebatamento, mas é no abrir e fechar dos olhos, né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, abrindo e fechando o olho, é uma coisa rápida, né? Muito rápida. Por quê? Porque o propósito de Deus é retirar a igreja daqui para que comece a grande tribulação. Outra coisa muito importante é que o anticristo só vai se revelar como anticristo quando começar a grande tribulação. A igreja não vai estar mais aqui. Exatamente, já não vai estar mais aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala que tem algo ou alguém que está detendo o espírito do anticristo, né? O que está detendo o espírito do anticristo? É o Espírito Santo através da igreja, né? Alguns dizem que é a igreja, eu não digo que é a igreja, mas o que a igreja está fazendo através do Espírito dá a abertura para que o Espírito detenha.
além disso, o Espírito Santo é o guarda-costa da igreja. O Espírito Santo, ele veio para nos auxiliar. Ele é o Paracletos, ele veio para nos guiar, derramar dos seus dons, operar o poder de Deus e também nos guiar e nos proteger. Não é isso? Quando a igreja for arrebatada, o que é que vai acontecer? O Espírito Santo vai continuar aqui, mas o seu ministério, no período da grande tribulação, será semelhante ao ministério do Espírito durante a velha aliança, né? Quando o Espírito vinha, agia e tal. Porque sabemos disso, né? Semelhante, mas não totalmente igual. Por que não totalmente igual? Porque haverá pessoas que se converterão durante o período da grande tribulação, né? E como é que se converte? Ora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Então, o Espírito Santo estará aqui, mas o ministério dele não será o mesmo do que hoje, porque o ministério do Espírito Santo hoje, na dispensação da graça, é auxiliar, guardar, guiar, proteger, e é como a galinha quando coloca debaixo das asas seus pintinhos. O Espírito Santo não só está dentro de nós, como também está no nosso meio. Quando nós estamos num culto, há não só a unção que está sobre o pregador, a pregadora, há também a unção que está na vida dos irmãos, há a unção da palavra e há uma unção coletiva, que pode ser uma unção de cura, pode ser uma unção de ensino, como a gente aprende sobre unção lá no Rema, não é verdade? Então, assim, é muito importante entender sobre a por vinda, né? Pode ser até uma outra pergunta aí. Então, o arrebatamento é algo que está reservado só à igreja. Algumas pessoas têm outros tipos de dúvidas, como por exemplo, Ilma. No arrebatamento, Davi será ressuscitado, Samuel será ressuscitado, né? Esse povo da velha aliança. Não, por que não? Porque Samuel, Davi será ressuscitado quando o propósito do povo dele se cumprir. Qual é o povo de Samuel, de Davi? O povo de Israel. O povo de Israel precisa cumprir a 70ª semana. A 70ª semana é a grande tribulação. Então, quando o juízo terminar sobre Israel e eles reconhecerem Jesus como seu Messias, que isso vai acontecer no final da grande tribulação, aí sim o propósito de Deus com relação ao juízo sobre Israel se cumprirá. Então, é por isso que vai acontecer o advento da segunda vinda. Aí é quando todo olho verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. E todo olho verá até aquele que os traspassaram, né? Então é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Isso está lá em Mateus. Isso aí vai ser a segunda vinda. Mas o arrebatamento, não, ele é secreto. E ele é um rapto, como a palavra harpazo diz. É algo de uma hora para outra. Na verdade, enquanto estamos falando aqui, a câmera vira e todo mundo fica brincando. Mas só não é correto porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, então tem um negócio errado aí. Mas na verdade, pode ser enquanto a gente está aqui, pode a gente ser arrebatado a qualquer momento, né? Oh, aleluia. Glória a Deus. Ô pastor, segura só um pouquinho. A gente tem pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, que elas talvez não entenda quem é a igreja. Quem é a igreja? É. A igreja é o seguinte, a igreja não é uma instituição, né? A igreja, ela não é exatamente batista, nem é exatamente Verbo da Vida, nem é exatamente católica, nem qualquer outra igreja que existe por aí, né? Sétimo dia. A igreja é o corpo de Cristo. E essas denominações, dentro delas, contém pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, quem é a igreja? Segundo a Bíblia, a igreja ela é composta de judeus e gentios que nasceram de novo, né? A Bíblia Sagrada, ela trata de 3 povos, né? Mais especificamente sobre 2, os judeus e a igreja, né? Mas nós sempre dividimos os 3, porque também há profecias a respeito dos gentios. Então existem 3 povos, os gentios, os judeus e a igreja. Quem são os judeus? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, aqueles que têm genética judaica.
tá? Algum irmão aí que é crente pode dizer, não, mas eu sou neto de judeu, tal. Tá, é judeu, tá bom, mas vamos aos demais, né? Quem é gentil? Gentil é todo mundo que não tem genética judaica, né? Pessoas da França, da Alemanha e tal, que não tem genética judaica, tá? Algumas pessoas podem pensar, eu pensava que gentil era pecador. Também, quando Jesus fala, não façais como gentios, ele não estava simplesmente dizendo que todo gentil é pecador, tá? Então não é bom essa expressão, gentil é pecador. Não é bom essa expressão. A expressão gentil tem a ver com a genética, a pessoa que não é geneticamente judeu. Assim também, judeu não tem a ver muito com Abraão, Isaac e Jacó, tá? Deu uma travada aí? Então, não, aqui olha o horário aqui. Tá ouvindo? Então olha só. Horário. Presta atenção. Então quem é a igreja? A igreja são aqueles gentios e judeus que receberam Jesus como Senhor e Salvador e nasceram de novo, né? Então a igreja é composição de gentios e judeus. Na verdade, é esta a real expressão da revelação que Paulo falou quando ele disse: o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo veio a se revelar agora, né? Que é Cristo em nós, em vós, a esperança da glória, tá? E que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Então, muitas pessoas pensam que o mistério que estava oculto é Cristo em vós. É Cristo em vós também, mas o que Paulo estava querendo dizer ali é que vós, gentios, ele estava falando para os Colossenses e para os Efésios, vós, gentios, o mistério que esteve oculto é que vocês, que são a oliveira brava agora, vocês foram enxertados, nós fazemos parte, todo mundo, na mesma promessa, das promessas de Abraão, vocês são filhos de Deus, né? Então, isso tudo mostra, a revelação é essa. Qual era o mistério que esteve oculto? Se você ler lá Colossenses e Efésios, vai ver que Paulo está falando de que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, né? Então, o que é judeu e gentio fazer parte do mesmo corpo? É a igreja. Então, existem os gentios, que são as pessoas que geneticamente não são judeus, existem os judeus, que são geneticamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e existe a igreja, que é a composição de judeus e gentios que nasceram de novo e são filhos de Deus. Amém? É esse povo que vai subir no arrebatamento. Quem vai subir não é judeu nem gentio, quem vai subir no arrebatamento é a igreja. Só a igreja, né? E tem outra coisa que é importante dizer. As pessoas às vezes perguntam assim na aula de escatologia, né? Ah, pastor, então se vai se converter gente durante a grande tribulação, então eles fazem parte da igreja. Não fazem parte da igreja, né? Por que há essa confusão? Porque hoje, quem aqui é salvo? Quem é da igreja, não é verdade? Para você ser salvo, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Eu aceito Jesus, eu faço parte da igreja e eu sou salvo. Mas na grande tribulação, as pessoas vão receber Jesus, mas não fazem parte da igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva existe porque existe um noivo. E se existe um noivo e tem a noiva, é porque vai ter um casamento. E quando é que vai ter esse casamento? Durante os 7 anos de casamento, lá na casa do nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo disse que ia lá para preparar lugar para a gente. Ele disse também que não ia beber de novo do fruto da vide, somente naquele dia, no dia do casamento, nos 7 anos da grande tribulação. Então, melhor dizendo, dos 7 anos do casamento, porque enquanto houver os 7 anos do casamento, que é chamado de as bodas do Cordeiro, aqui embaixo vai estar acontecendo os 7 anos da grande tribulação. Então, quem nascer de novo aqui, quem receber Jesus como Senhor da sua vida, vai ter salvação? Vai ir para o céu? Vai. Só que tem um detalhe, não faz parte da igreja, e o que é pior, né? O problema é esse, que é o que a gente chama de o segundo ônibus, né? É melhor pegar o primeiro ônibus, porque se pegar o segundo é ruim. Como dizia o pastor, dizia, eu quero ir no primeiro ônibus, não no segundo. O segundo ônibus é ruim. Então, o segundo ônibus é o quê? O que é o segundo ônibus? O segundo bonde, como diziam antigamente. É a pessoa receber Jesus durante o período da grande tribulação. Por quê? Porque vai ter tudo quanto é desgraça aqui no mundo. Na verdade, a Bíblia deixa entender, não prova que todas as pessoas serão mortas, mas
deixa entender que grande parte daqueles que nascerem de novo vão ser mortos pelo anticristo. Porque o Espírito Santo não vai estar exercendo aquele ministério que ele tinha aqui durante a época da igreja, que é guiar o povo para, saia daqui, por exemplo, em lugares como a China, quando havia aquela perseguição muito forte, na hora lá o Espírito Santo dizia para o pastor lá, bem, não vão se reunir lá na casa de fulano não, vão para a casa de Beltrano. E quando eles iam para a casa de Beltrano, descobri que na casa do fulano, a polícia chegou lá para prender todo mundo. Quer dizer, o Espírito Santo guiava eles para eles não serem presos. Mas, durante o período da grande tribulação, esse tipo de coisa vai ser muito difícil de acontecer, porque eles não são igreja, né? E aqui haverá um juízo geral sobre todas as nações. Amém? Pastor, alguém fez uma pergunta aí, não deu para ver, mas não sei se você viu aí qual é a pergunta. Pastor, não está saindo para mim aqui, ficou parado isso aqui, está congelado na minha tela aqui. Congelado? Não estou vendo as pessoas fazendo pergunta, não. Não sei o que aconteceu aqui, mas no meu não estou vendo, né? Quanto tempo a gente tem, pastor? Nós temos poucos minutos, William, só temos 4 minutos. Não dá mais nem para falar qual a diferença entre o arrebatamento? Eu vou falar rapidinho aqui. Então, a diferença é muito grande entre o arrebatamento, eu vou falar para dar tempo. O arrebatamento e a segunda vinda é totalmente diferente, tá bom, pessoal? Eu vou até pedir para a Mumi, me passa aquele livro. Ô, pastor, tem como a gente continuar essa assunto, fazendo outra live depois? Tem sim, dia? Mas deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Olha quais são as diferenças. Tem aqui num livro muito claro sobre isso. Olha só. No arrebatamento, Cristo vem nos ares, né, para encontrar com a gente nas nuvens. Na segunda vinda, Cristo virá conosco, com os seus para a terra, para exercer juízo. No arrebatamento, o arrebatamento é para todos os cristãos. Mas, na segunda vinda, ninguém é arrebatado. No arrebatamento, os cristãos são levados para a casa do Pai. Na segunda vinda, os santos, os cristãos, não verão a casa do Pai, né? Ele está falando aqui daqueles que foram, os santos que ele está falando aqui, é aqueles que vão nascer de novo durante a grande tribulação. Eles não vão para o casamento, né? Porque isso só está reservado para a igreja. Então, no arrebatamento, não há julgamento sobre nós na hora do arrebatamento, nem sobre a terra. Mas, na segunda vinda, há um juízo sobre a terra. Então, resumindo aqui, para a gente, senão a gente vai se estender a muitas as diferenças. Mas existem mais de 300 referências na Bíblia que provam que são dois eventos totalmente diferentes. Há muita confusão por aí, porque as pessoas colocam a igreja, tem que colocar a igreja dentro da grande tribulação, né, para poder encaixar que no mesmo tempo em que Jesus vem pelas nuvens e todo mundo vê, ao mesmo tempo é o arrebatamento da igreja. Mas isso não tem cabimento, irmãos. A quantidade de versículos bíblicos, né, de referências que provam que são dois eventos distintos é muito grande. E muitas vezes as pessoas não consideram isso, Wilma, porque estão interpretando a Bíblia de uma forma alegórica, simbólica. Mas a Bíblia deixa claro que a interpretação mais saudável, né, a interpretação mais saudável é aquela que nós interpretamos de uma forma direta, né, que é a interpretação literal. Quer ver um exemplo bem rápido? Aquilo que está escrito em Isaías 53, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Muita gente interpreta isso de uma forma alegórica, né, e diz, não, nós fomos sarados da doença do pecado. Então eles querem dizer que ali está falando somente de ser salvo, de ir para o céu. Mas ali está explicitamente, diretamente, a interpretação literal que está falando de enfermidade física. Tanto é verdade que na própria Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 16, que muitos enfermos e endemoniados foram levados até Jesus e ele expulsou todos os demônios e curou a todos os enfermos para que se cumprisse aquilo que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então a própria Bíblia mostra que a profecia deve ser interpretada de uma forma literal. Se é cura,
Não vai dizer, não, é cura espiritual. Não, é cura. Tá? Se está falando que haverão 1000 anos de um reinado de Cristo, que é o chamado milênio, haverão 1000 anos. Se está tratando de 144 mil judeus, porque ali são judeus, é 144 mil. É 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Zebulon, e aí vai falando. Então são 144 mil judeus. Não é um número simbólico da igreja, nem dos salvos durante o período da grande tribulação. Se está falando que nós seremos arrebatados, nós seremos arrebatados. Então muitas pessoas se confundem por não interpretar a Bíblia de uma forma literal. Quando a Bíblia quer falar uma simbologia, ela deixa claro isso. Ou aquelas questões... Oi. Restantes. Já vai concluir. Então, dê suas considerações final e nós vamos... Considerações finais. Irmão, primeiro, Wilma, nós vamos depois, um outro dia, ter uma outra live, tá bom? Sim, com certeza. Pessoal, sejam abençoados, é isso aí, você não tem que estar preocupado, nós seremos arrebatados, e o coronavírus não é